Obrigada pela sua presença nesse feriado aqui no nosso programa. Doutor Vitor, movidos pelo acontecido com o nosso ex-presidente Lula, a gente resolveu falar sobre o câncer de laringe nessa quarta-feira aqui no nosso programa. Primeiro, quero convidar você e os nossos telespectadores a saber o que realmente está acontecendo com o presidente. A gente preparou uma matéria com detalhes de toda a situação do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e você vai acompanhar agora. O Hospital Sírio-Libanês informou no último sábado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 66 anos, será submetido a um processo de quimioterapia para tratamento de um tumor na laringe. Segundo nota do hospital, exames realizados por Lula no último sábado em São Paulo identificaram a doença. De acordo com os médicos, ele encontra-se bem e fará tratamento ambulatorial. A equipe médica que cuida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ainda que o câncer identificado na sua laringe tem um nível de agressividade considerado médio. A velocidade de seu crescimento é intermediária e seu tipo é o mais comum. A definição foi possível após o resultado da biópsia. De acordo com os médicos, o câncer está localizado sem sinais de que tenha se expandido para além da laringe e os linfonodos localizados no pescoço não estão comprometidos, o que confirma que as células malignas não avançaram para outras partes do corpo. Contudo, os médicos frisaram que não está descartado uma posterior cirurgia, caso o tratamento com quimioterapia e radioterapia não apresente o resultado esperado. Mas esta cirurgia será feita preservando as cordas vocais de Lula. De acordo com os médicos, após os 2 primeiros ciclos de quimioterapia, já será possível detectar se o tratamento está ou não apresentando bom resultado. Isso se dará dentro de cerca de 40 dias. Segundo os médicos, Lula terá um catéter implantado sob a pele, por onde será administrada a quimioterapia. A equipe ainda lembrou que após o tratamento, a fase mais crítica será os 2 primeiros anos, quando o risco de reincidência é mais perigoso. Até 5 anos após o tratamento, ainda há risco de o câncer voltar. Após isso, o paciente é considerado curado. Olha aí, ele que já começou, né, a primeira sessão de quimioterapia. Bom, doutor Vitor, e aí chamou muita atenção, a mídia nacional se voltou para isso, mídia local também, porque geram muitas dúvidas, né, a população fica apreensiva. Primeiro, vamos explicar sobre o câncer de laringe. É comum atingir as pessoas em termos de dados? O que é que já existe hoje em termos de dados em constatação sobre esse câncer? Bom dia. Inicialmente, bom dia, né? Agradecer o convite. Bom, o câncer de laringe, ele em termos gerais, representa de 2% de todos os cânceres do corpo humano. E se nós considerarmos só os cânceres de cabeça e pescoço, aí já sofre em torno de 25% dos casos. Então é um câncer, seria o segundo câncer mais comum de cabeça e pescoço. E em nível de Brasil, a expectativa estimativa de incidência em 2010 seria de em torno de quase 10 mil casos ano. Ok. A gente pode dizer que é números altos ou baixos, ou não existe essa constatação? Nós ainda consideramos números altos. E o mais preocupante não é nem só a incidência, né? Ou seja, a frequência do acontecimento. É a gravidade dos casos quando eles aparecem. Porque o grande X da questão é que nós ainda temos uma mortalidade, a nossa incidência é mais ou menos parecida com a de outros países, mas nós temos uma mortalidade mais elevada, devido ao diagnóstico mais tardio. Né? Nós recebemos casos mais avançados. Ok. Quanto aos sintomas, a gente viu, né, que os médicos falaram que no caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, ele estava sentindo uma dor de garganta, ele já tem aquela voz meio rouca, mas já estava ficando mais rouco com o passar do tempo. Bom, quanto aos sintomas, porque tem gente já que, nossa, tô rouco aqui, será, né? Já fica com aquele medo. Vamos contar um pouco sobre esses sintomas que podem, aí sim, gerar um alerta para você procurar um otorrinolaringologista, que é o caso aqui do Dr. Vitor. Bom, bem lembrado, até nesses últimos dias agora nós temos recebido bastante pacientes com essa queixa, né? Com uma queixa de garganta, e eles vêm preocupados por causa do presidente Lula, né? Na verdade, assim, o câncer de laringe, nós temos 3 compartimentos na laringe que a gente pode falar, que seria a região das cordas vocais, que nós chamamos de glote, a região que é acima da glote, que é chamada de supraglote, e a região que fica abaixo da glote, né? Sim. E eles apresentam sintomas diferentes, né? O câncer de glote, ele é mais fácil de ser detectado porque ele pega a corda vocal. Como ele pega a corda vocal, bem precocemente ele já apresenta quadro de rouquidão, alteração da voz. Sim, né? Então já é mais fácil de notar. É mais fácil de detectar. Né?
É por isso que nós recomendamos que toda rouquidão que passe acima de 2, 3 semanas, persiste por mais de 2, 3 semanas, o indivíduo deve procurar o médico e deve ser feita uma avaliação, geralmente com uma laringoscopia, para visualizar as cordas vocais e ver que tipo de lesão que a pessoa tem. Já os cânceres de supraglote, né, esse que fica acima da glote, que é o caso do presidente Lula, e o que fica abaixo, eles são mais difíceis de diagnosticar, né? Tanto que na história do presidente Lula, né, falou que eles tinham alguns sintomas há quase um ano, e nos últimos 40 dias que ele apresentou uma rouquidão, alteração da voz, que ele já tinha uma voz, como você mesmo falou, um pouco rouca, e ele apresentou uma piora da voz. E foi esse sintoma que chamou mais atenção para ele procurar o médico. Os outros sintomas que ele vinha sentindo, de desconforto na garganta, irritação, dor leve, né? Passou despercebido, como se fosse praticamente uma doença silenciosa. Silenciosa. Né? Então ele já não... Por isso que ele disseram que o tumor dele é em torno de 3 centímetros, né, que foi um relato do próprio boletim médico dele, em torno de 3 centímetros, que não é mais um tumor precoce, né? Já é um tumor que eles chamam de localmente avançado, mas é um tumor ainda com um nível de cura bom. Mas se fosse um tumor da corda vocal, com certeza ele teria percebido antes. Né? Sim. Então chama a atenção que as pessoas que têm sintomas persistentes, né, devem procurar ao médico, porque não é normal a pessoa ficar sentindo sintomas. Essa reincidência, né? Isso sempre voltando, então vai chamar sua atenção, você já procura um especialista. E quanto aos fatores de risco, né? A gente sabe que no caso dele, ele é fumante, existem esses fatores que realmente agravam e aumentam a probabilidade da pessoa vir a ter um câncer de laringe? Com certeza. A gente no câncer a gente não fala muito em causa, a gente fala em fatores associados, né? Porque na verdade, geralmente, muitas vezes eles são vários fatores, né? São multifatoriais, mas nós temos os dois principais, né? E no caso do presidente Lula, a gente pode citar os dois principais, que são a questão do tabagismo e do etilismo, né? O uso e consumo de álcool, e com um agravante. O uso isolado é diferente do uso em conjunto, que é o uso do álcool e do tabagismo em conjunto, ele tem um efeito cinético, né? Ou seja, eles se multiplicam, né? E aí aumenta bem mais a chance de desenvolver o câncer. Para você ter uma ideia, 90 a 95% das pessoas que desenvolvem câncer de laringe têm histórico, ou atual ou passado, de uso de cigarro. Olha aí, gente, então definitivamente cigarro não, tá fora de moda, não faz bem pra você, faz muito mal. Mais uma vez a gente fazendo essa alerta, né, e começar também a levantar mais uma vez essa bandeira de combate ao tabagismo. Bom, e quanto ao tratamento do câncer, você colocou bem no começo da nossa entrevista aqui, se diagnosticado antes facilita bastante, mas como que se dá esse tratamento nesses casos, diagnosticado de uma forma mais rápida ou posteriormente quando já está bem agravado? Bom, quando nós temos os tumores chamados de tumores precoces, né, só para a gente chamar, antes de falar desse tratamento, o câncer, né, uma observação, é que quando a gente vai fazer a avaliação, a gente primeiro faz o diagnóstico feito com o presidente Lula, faz a biópsia, né, para definir que é um câncer e o tipo de câncer, né, que o dele foi tido como um câncer de agressividade intermediária. A partir daí nós fazemos o que a gente chama de estadiamento. O estadiamento é para ver o estágio do tumor, né? Como é que ele está localmente, se ele tem infiltração de linfonodos, né? E se ele tem metástases à distância. Uma vez visto isso, nós vamos classificar, né, o câncer em estadios, né? E esse estadio ele vai definir o tratamento e o prognóstico, ou seja, a evolução do paciente. No caso dos tumores bem precoces, nós temos a possibilidade de fazer os tratamentos que nós chamamos de tratamentos isolados. Por exemplo, um tumor de estádio 1 no câncer de laringe, ele pode ter a opção de fazer só cirurgia, uma cirurgia menos agressiva, ou só radioterapia. Quando esse tumor ele passa a avançar um pouco mais, mas ele ainda é chamado ainda de localmente agressivo, ele ainda está preservado dentro da laringe, mas ele já invade outras porções, ele está em dimensões maiores, ele pode ser submetido ao caso como o presidente Lula vai ser submetido. Opção, ou ele fazer cirurgia mais radioterapia. No caso da cirurgia mais radioterapia, já vai haver uma ressecção, ou seja, uma retirada de parte do órgão. No caso da laringe... E aí, no caso, prejudica muito a voz, né? Não é, doutor? Prejudica bastante, porque a laringe ela tem as 3 funções principais, né? Que é a respiração, né, na parte da deglutição, e a fonação, né? A voz. Sempre que se faz uma cirurgia na laringe, principalmente uma cirurgia oncológica, existe prejuízo dessas funções, em maior ou menor grau, dependendo do nível que é feita a cirurgia. Existe desde os anos 90, né, a tendência de fazer o que a gente chama de protocolo de preservação de órgãos. No protocolo de preservação de órgãos, nós tentamos ao máximo preservar o órgão
né, para evitar esses prejuízos de função, que são muito grandes, principalmente no caso de tumores de laringe. E existe a opção, nesse caso, de ao invés de fazer a cirurgia com radioterapia, fazer o que a gente chama de quimiorradioterapia concorrente, que é o que o presidente Lula vai fazer. Ele faz uma quimioterapia sensibilizante, né? Sim. Ele vai, digamos, vai abrir a sensibilidade do tumor para receber a radioterapia. Então, aqui ele vai fazer primeiro esse ciclo de quimioterapia, por isso que ele vai começar com a quimio. Okay. Ele começa com a quimioterapia, sensibiliza o tumor, né? Já tem algum efeito em termos da multiplicação celular, e depois vem a radioterapia para poder destruir essas células cancerígenas. Com isso, se consegue preservar o órgão em torno de 80% das vezes. Isso é muito Ou seja, bom, né? se ele ia fazer se a opção fosse fazer a cirurgia, com certeza ia ter um dano, ele já teria, né, o dano imediato, né? E no caso de cirurgia, depois, posteriormente, tem que ter um acompanhamento de um outro profissional como a fonoaudióloga, para que não haja, ou pelo menos haja no máximo uma recuperação daquele órgão, ou usos da função, né, de uma forma mais usual mesmo? Com certeza, o tratamento do câncer, principalmente do câncer de cabeça e pescoço, ele é multidisciplinar. Então geralmente ele passa muitas vezes no diagnóstico com um otorrinolaringologista, na hora do tratamento ele vai passar por um oncologista, vai passar pelo radioterapeuta, né? Vai passar por um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Vai depois passar para a fonoaudióloga, que vai fazer a reabilitação, mesmo no caso dele, que vai sofrer quimioterapia, né, ser submetido à quimioterapia com radioterapia. Isso vai levar a uma certa disfunção, porque a radioterapia ela faz tipo uma queimadura, ela lesa o órgão também, né? E ele vai ter que ser readaptado. Ele vai passar por uma fonoaudióloga, né? Pela fisioterapia às vezes respiratória. Muitas vezes os pacientes são tabagistas, então são pacientes com função pulmonar já prejudicada, eles têm que passar por uma fisioterapia respiratória. Então, na verdade, é um tratamento multidisciplinar. Olha aí, muito bom. Então a gente quer agradecer a presença do otorrinolaringologista Vitor Campelo, que se dispôs a vir aqui nesse feriado e esclarecer um pouco mais sobre o câncer de laringe. Olha, a gente espera ter ajudado, e não é porque com essa mudança de temperatura, né, doutor? Chuva, e que chuva aquela de ontem, hein? Nossa, assustou todo mundo. Se sua voz mudou um pouquinho, calma, ainda não é motivo para você ficar tão preocupado assim. Mas se isso persistir, aí sim você procura um especialista como o doutor Vitor. Muito obrigada, doutor. Tudo certo, então? Falei certinho? Falou certinho. Eu que agradeço aqui o convite, né? E só um lembrete que hoje, como é dia de finados, né? Lembrar que o câncer de laringe, ele diagnosticado precocemente, ele pode dar em torno de 80% a 90% de cura. Né? E hoje, que é o dia de finados, né? Lembrar que procurar o atendimento precocemente, para que se evite, né, ter que visitar as pessoas, né, no dia 2 de novembro. Muito bom. Com essa mensagem final, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta do programa, ainda vamos falar de moda aqui, em especial para as mulheres que querem se vestir bem na hora de ir para o trabalho. Tem o resultado do salpicão menino do chefe Adão, que até rimou, que eu vou te contar, hein? Tá bonito que tá uma beleza. Daqui a pouquinho. Então, até já.